então, cara, depois daquela estreia suada, aquela vitória que veio apertada, eu queria saber de você o que faltou para o time jogar melhor e o que o Abel falou já para vamos fazer de diferente contra o Vasco. Eu acho que o futebol a gente tem sempre que buscar jogar melhor, até porque jogando bem as chances de ganhar o jogo elas são sempre maiores. Mas uma competição nova, né, para alguns jogadores também, uma ansiedade do primeiro jogo, que é um jogo importante, que você tem que ganhar em casa, porque os jogos fora são sempre complicados. Mas acredito que a gente começou bem o jogo, depois é um jogo difícil, é um time que jogava muita bola na nossa área, de qualquer lugar do campo. Eles conseguiam pôr a bola na área. Ficar falando é difícil. Eles conseguiam pôr a bola na área e então complicava a gente um pouco, mas na verdade o importante era ter somado os 3 pontos, começar ganhando. O jogo do Vasco é um jogo diferente, a gente sabe que é um outro time, é um time que também tem qualidade, mas também deixa jogar, tem um pouco, não é um time que só defende como foi que aconteceu, mas o importante era ter vencido. Roberto, o Abel conversou ali com vocês bastante ali antes do treinamento, eu sei que tem sempre esse papo e tudo, mas a gente, quer dizer, eu pude notar que ele gesticulou bastante, teve um papo legal com vocês ali. A primeira coisa que eu queria saber é sobre isso, e a segunda, que é uma coincidência que o Fluminense não vence um clássico desde novembro de 2010. A última vitória foi em cima do Vasco e agora vai pegar o Vasco de novo. Então, nessas duas situações, conversa com o Abel e esse fato de pegar o Vasco novamente, tendo essa chance de vencer. Uma conversa com o Abel é uma conversa normal, depois de um jogo, conversa onde a gente analisa um pouco o que foi bom, o que foi ruim. Não passa disso, é uma conversa privada, nossa, mas que se baseia nisso. Sobre o Vasco, acho que o futebol é isso, tem história, tem coincidências, acho que isso tudo faz parte, a gente não pensa nisso, nem não vive, isso é legal para a história, é legal para o torcedor, para a imprensa, porque isso, né? Mas no nosso caso a gente só pensa em vencer por uma razão desse campeonato, né? O que já passou é passado, o que vai vir no futuro ainda não aconteceu. Nosso presente é esse, é tentar ganhar o jogo do Vasco, porque a gente quer estar na semifinal da Taça Guanabara. Bom dia. Bom dia. Você conhece o tropeço do Fluminense agora no Carioca? Aumenta um pouquinho mais a pressão, já é normal às vésperas do clássico pelo resultado positivo para não se complicar de classificação? Essa questão de pressão é um pouco. Todo mundo fala pressão, acho que todo jogo que você joga, em qualquer lugar que você vai jogar com um time como a gente tem a responsabilidade de estar jogando pelo Fluminense, existe pressão. Não tem essa questão de se você ganhar do Vasco, tudo muda, se você perder para o Vasco, acaba o mundo. Acho que não é por aí. Você tem que jogar bem, como eu falei, jogando bem, as chances são maiores de vencer. E se a gente conseguir isso, a gente tem condições de vencer o Vasco. Eu acho que não existe essa. Nós estamos no começo de tudo ainda. Acho que nada é tão bom para se falar que isso é o que é a realidade, nem tão ruim assim. Você vê o exemplo do Vasco, todo mundo falava bem até o último jogo de ontem. O futebol é isso, a gente sabe que não dá para acreditar no que a gente ouve, porque senão a gente tem que saber aquilo que a gente busca. Então a gente tem que saber a linha que a gente tem que seguir. O Abel elogiou bastante a entrada do Thiago Neves no segundo tempo da partida do Nacional e ventilou a possibilidade dele entrar como titular. Você acha que a entrada do Thiago pode dar um pouco mais de velocidade ao time que tem está sendo comentado, o time que está com veloz, poderia ter entrado nem, dar mais velocidade, perdeu a saída do Mariano, a saída do Marquinhos. Você acha que está faltando esse viés do time? Na verdade, isso é o
Thiago é um grande jogador, a gente já sabe, todo mundo conhece, sabe do que ele pode fazer, do que já fez e do que ele pode ajudar o nosso time. A gente, óbvio que conta com ele, eu particularmente gosto muito do futebol dele, mas essas decisões, essas perguntas são sempre para o Abel. A gente trabalha, faz a nossa parte, as decisões sobre quem joga e quem não joga, você tem que perguntar para ele. Vocês já tiveram uma conversa sobre o jogo daqui a um mês, próximo da Libertadores, contra o Boca Juniors, lá na Bombonera? Você quer falar daqui a um mês? Claro, um jogo importante. Importante é sábado, domingo. Quarta, sábado. Esses são importantes. Esse ainda falta tempo. A gente não tem que falar disso, não. Tem que tentar falar tudo domingo, depois a gente tem quarta-feira, sábado, que a gente tem que garantir nossa classificação aqui. Lá a gente vai pensar depois. A gente sabe que é um jogo importante, a gente sabe que é um estádio bacana de jogar, todo mundo quer jogar, mas a gente nem comenta sobre isso. Na última terça-feira na vitória do Fluminense pela Libertadores, na estreia dessa competição, algumas pessoas não gostaram muito da atuação da equipe. Como você classifica a atuação do time do Fluminense na última terça-feira? Boa tarde. Eu falei, não gostar é natural. Nós também achamos que nós podíamos ter jogado um pouco melhor, mas o Arsenal criou algumas dificuldades que complicavam um pouco o jogo. Um time jogar muito bola direta, isso quebra muito o ritmo do jogo. É coisa que muita gente talvez não entende, mas isso dificulta um pouco quando o time quer jogar. A gente, crítica é normal, faz parte. Acho que o futebol quem não aceitar a crítica não tem condições de trabalhar nele. Isso faz parte, a gente aceita, mas a gente sabe que podemos melhorar, podemos jogar melhor, mas também se puder jogar, mesmo quando jogando não tão bem, vencer, eu acho que isso é importante. Oi. Bom dia. A média de público do Carioca até agora tem sido muito baixa, assim, menos de 3 mil de média por partida. Por que você acha que está acontecendo isso? O fato dos times cariocas todos estarem na Libertadores? Por que a competição não empolga tanto ainda para o torcedor? Cara, difícil, são vários fatores, não sou eu que vou. Acho que um deles é talvez ter a Libertadores, e isso, não sei, eu sou torcedor e eu tenho condições de ir num jogo, 2 jogos no mês, eu vou escolher os jogos que eu posso ver que são mais empolgantes. Outra talvez é o calor, competir com a praia é difícil, né? Complicado também, um jogo 5 horas da tarde com 35 graus, tem que gostar bastante do clube. Então, mas eu acho que não é por isso, acho que é bom que os clubes todos estejam, quase todos, pelo menos o Flamengo, chegando no Botafogo, os grandes estão na Libertadores, e isso acaba realmente criando uma expectativa maior no jogo da Libertadores. Não que desmereça o Carioca, mas eu acho que vários fatores, clima, calor, isso tudo. Boa tarde. A operação que ganhou grande repercussão, porque é uma afirmativa que agora a gente percebe é verdadeira. E o Vasco, o tropeço do Vasco ontem demonstra isso. A Libertadores é mais difícil que a Liga dos Campeões. Queria que você ampliasse esse raciocínio, se possível. Não é mais difícil jogando num time grande, por exemplo, jogando no Barcelona, no Real Madrid, no Chelsea, no Manchester, as chances dos times grandes elas são muito maiores em função de que um jogo contra um time pequeno, a qualidade técnica é muito superior aos times pequenos, então você normalmente vai acabar ganhando jogos com alguma facilidade. Lógico que chegar numa fase de quartas de final as coisas se equilibram, mas aqui não, aqui você tem jogos complicados mesmo na primeira fase, por uma questão os seus times também, nós não temos uma diferença assim técnica absurda em relação aos outros times, e as próprias dificuldades que a gente vai ter, principalmente em viagens, em campos pequenos, você vê jogos sempre com entradas mais violentas e isso tudo. Então as dificuldades que são criadas nos jogos da Libertadores fazem com que ele seja mais difícil do que a Liga dos Campeões jogando num time grande.
está com mais ou menos um mês de temporada já, e nesse curto período aí, a gente já teve alguns atritos aqui no Fluminense. Dois no treino, o Digão com o Fred, depois o Leandro Eusébio com o He-Man. Aí no jogo de abertura da estreia na Libertadores, tivemos dois jogadores do Fluminense expulsos, em situações talvez evitáveis. O que está acontecendo? O time está com um pouco de cabeça quente, ou é a pressão porque o elenco é muito qualificado, todo mundo quer brigar para mostrar serviço. Como é que você analisa isso? Não, acho que situações no treino acontecem sempre. Todo lugar que eu joguei sempre aconteceu esse tipo de problema, as coisas ficam normais. Aqui os treinos sempre são porta aberta, todo mundo na imprensa sempre tem acesso, então acaba sempre, qualquer situação acontecer no treino, vocês vão ver, né? Mas são situações normais com relação ao jogo. Aí sim nós podemos dizer que, óbvio que a gente perder jogadores logo no primeiro jogo não é bom, né? Mas são situações isoladas que eu acho que não refletem o que é o estado do espírito do grupo. São erros talvez individuais que não é bom para nós, mas né, pior ainda é para o jogador que fica fora, né? Pior para o Leandro, pior para o Wagner, que não vão estar no próximo jogo, e para o time que acaba perdendo dois jogadores importantes. Óbvio que a gente tem que tentar evitar, mas a gente sabe que Libertadores tem muita provocação, tem muito jogadores com entradas violentas, cotoveladas, isso tudo. Alguns árbitros deixam o jogo seguir com faltas e que não marcam e tudo, isso acaba irritando um pouco. Mas eu acho que foi bom isso ter acontecido num jogo, principalmente num jogo que a gente ganhou, para poder servir de lição, para a gente saber o que a gente tem pela frente. Boa tarde. Voltando àquele assunto que você falou sobre a Libertadores, um pouco mais complicado por conta de campos pesados, campos menores e tudo mais. O Carioca, nesse ponto, principalmente em fora de campos, serve como um bom teste para vocês, porque já jogaram em Bolsa Bonita, Volta Redonda e tudo mais. Eu acho que o Carioca não serve de teste, serve de preparação porque a gente precisou do Carioca para se preparar para o primeiro jogo da Libertadores. Mas agora já não é mais preparação, a gente agora tem o objetivo de classificar. Eu acho que não dá para encarar mais passando aquela fase de preparação e podemos, agora já não, agora já estamos numa fase que nós temos duas competições e temos condições de classificar nessas duas. Acho que esse é o objetivo, que na verdade sempre foi o objetivo desde o começo. Óbvio que teve que usar por uma preparação nos primeiros jogos, mas uma preparação com competição, diferente de fazer um amistoso. Porque infelizmente o calendário nosso não permite os clubes se prepararem da forma mais correta. Então você tem que às vezes ir poupando os jogadores, fazendo 2 times para poder todo mundo chegar bem dentro de uma competição. Você não tem tempo para poder fazer amistosos, poder fazer tempo, que seria o ideal. Então tem que se virar e fazer o que é possível. Nacional, você voltando bastante para ajudar na saída de bola. É uma situação que você estava com dificuldade no jogo e até o gol, você começou a jogar lá atrás e apareceu lá na frente para passar a bola para o Bruno. Você acha que isso é uma tendência natural, você jogar um pouco mais recuado para melhorar a saída de bola com a sua qualidade? E até pelo fato de você ter grandes jogadores até no meio para criar jogadas, como o Thiago Neves e o Wagner, e você se sente ainda fisicamente apto a fazer essa função que requer mais preparo físico, de voltar, marcar, roubar a bola também? Depende dos jogos, depende de como é o momento do nosso time. Já joguei assim algumas vezes. Essa posição ela pode tanto requerer muito fisicamente, se você não tiver a bola. Se você tiver a bola o tempo inteiro, você não precisa correr tanto. Mas eu não, como eu falei, eu já joguei algumas vezes assim. Não é a minha posição de origem, mas eu já... Na verdade, no jogo você não pensa isso, estou jogando no segundo volante, estou jogando de meio, você joga em função da necessidade do jogo. O time estava precisando, na verdade eu recuava um pouco para a nossa saída ser melhor, e não é nem para ser melhor, para poder ajudar na saída de bola. Não era em função de jogar nessa posição, não. Porque é uma posição que se tiver que jogar não tem problema nenhum. Bem que em cima dessa tecla, aqui atrás de mim, eu vi que você também no jogo orientou muitos jogadores lá de trás, principalmente no posicionamento, para tentar evitar a pressão do time da Argentina. Você acha que essas críticas da defesa têm sido injustas? Ou é o time inteiro que está cometendo erro de posicionamento na marcação? Eu acho que quando um time não joga bem, é pelo geral.
pode-se falar que é pela defesa, pelo ataque ou pelo... Quando você tem alguma falha, um erro individual, você pode até falar do jogador X falhou, né? Você pode falar que o Eusébio e o Wagner foram expulsos por alguma atitude, seja lá o que for, ou por qualquer outro jogador. E agora, quando são erros do grupo, quando você sofre um gol, quando você faz isso, eu acho que sempre é do coletivo. O futebol é um esporte onde não dá para você individualizar as coisas. Você pode, óbvio que todo mundo quer individualizar quem marca o gol, quem dá o passe, mas é um conjunto de coisas que você tem que estar tudo afinado. Quando elas não correm bem em algum lado, o time sofre, mas na verdade é um problema do time. Acho que você tem que conseguir resolver esses problemas como equipe, né? Acho que a gente tem que conseguir chegar a não existe a perfeição, mas a gente tem que conseguir buscar isso para que as coisas corram bem. Acho que a gente, ao contrário do que as pessoas pensam, acho que a nossa defesa fez um grande jogo, porque é um jogo muito difícil, porque você pega um time onde joga sempre bola aérea, com 2 atacantes fortes, o tempo inteiro é uma tensão grande, e a gente não falhou aí, né? A gente não teve nenhum problema. Então, eu não vejo dessa forma, não. Se a gente não jogou bem, é por vários fatores que contribuíram para a gente jogar bem, não o problema da defesa. Obrigado, Débora.